Então tá. Estão ouvindo o áudio? Não. Não? Ok, então eu nem vou colocar, tá? Eu vou, então, depois exibir esse áudio, vou colocar para vocês no grupo, aí vocês assistem o áudio, tá? Ele vai dar uma complementada naquelas informações referente aos povos, né? Como é que eles utilizavam aí a astronomia nos tempos passados. Então, dá um complemento aí nas informações. Eu achei bem bacana, tá? E aí eu achei um outro vídeo também que explica um pouquinho como que surgiu essa questão aí dos signos, né? Relacionado aí ao zodíaco. Eu achei bem interessante, eu vou postar para vocês. Vocês vão descobrir que o signo de vocês não é o signo de vocês. Como assim, né? Como a gente sabe, a posição das estrelas não é sempre a mesma desde há 2.000 anos, né? Desde há 5.000 anos, 6.000 anos, está sempre mudando. Embora a gente tenha aí aquele fixo, né? De tal mês a tal mês, de tal dia a tal dia, é tal signo. Mas se a gente for olhar isso de acordo com o que está esses símbolos, de acordo com como eles estão demonstrados aí na astronomia, nesse período nosso que a gente está vivendo, a gente vai ver que é diferente das posições que ele se encontrava há tempos atrás, quando foi formada aí a questão dos signos, né? Então, pode ser que seu signo de Gêmeos não seja o seu signo de Gêmeos, e sim outro signo, né? Por isso que muitas vezes a gente vê que, nossa, mas aquele signo fala que ele é desse jeito, mas não tem nada a ver comigo, e realmente não tem, porque quando você nasceu, a posição das estrelas, né, estava diferente, por isso que você não vai conseguir ver mesmo, né? Não precisa mudar de signo não, Vinícius. Mas aí ajuda melhor, porque que às vezes o que diz de um signo, ele não tem a ver com o signo da gente, né? Eu não acho que a Saber qual é posição o de seu umas signo de estrelas define verdade. essa personalidade. Deixa eu terminar de responder o Bruno e você fala, tá bom? Então, Bruno, para você saber qual é o seu signo, você teria que ir no astrólogo, né? Você teria que levar todos os dados de quando você nasceu, data, hora, tudo direitinho. E aí ele vai olhar o mapa, como é que estava naquele dia, e aí ele vai te falar, olha, na verdade, naquele dia, você nasceu no mês sei lá, mês de Leão, só que o seu ascendente, naquele dia, quem estava influenciando você era Touro, por exemplo, entendeu? Então, é assim que funciona aí a questão do ascendente. Tem como ver na net, sim, mas não é tão confiável, viu, Melissa? Mas tem como ver, sim, tem algumas coisas engraçadas aí, né? Que nem no meu caso, segundo a data que eu nasci, o horário que eu nasci, o meu ascendente, né, o que estava influenciando naquele dia quando eu nasci, era o Gêmeos, né? Então, eu tenho muito mais características de Gêmeos,
do que de touro. É claro que eu tenho algumas características assim bem fortes, bem marcantes do signo de touro, mas mais ainda de gêmeos, né? Quem estava falando e eu interrompi? Era eu. Pode falar. Eu não acredito em signo, não, Pro. Não acredito que uma posição de um monte de estrela defina como você vai ser. Se você pensar na questão das energias que influenciam o ser humano, até faz sentido, mas não que seja 100% confiável o que diz os astrólogos, tudo, mas que a gente recebe influência das energias, né? Porque todo movimento movimenta grandes quantidades de energia, né? Que a gente fala aí da questão astral, tudo. Quando se fala disso, mapa astral, questão astral, a gente está falando aí de energia. Então, todas essas energias têm influência sobre a gente, sim, tá? Se isso vai ser relevante para a sua vida ou não, é o de menos, né? Mas tem gente que não faz nada sem consultar a astrologia antes, né? Se vocês olharem aí, tem alguns filmes que tratam aí de épocas antigas, né? Eles não faziam nada sem antes consultar aí a astrologia, sem antes consultar aí os profetas, os astrônomos das épocas, né? Para saber se a época era favorável, se não era, né? Então, tem alguns relatos aí bem interessantes, né? Se vocês forem estudar sobre essa questão da astronomia, vocês vão se deparar com histórias aí bastante interessantes em relação a esse assunto, ok? Bom, mudando de assunto para o mesmo, vamos às nossas atividades, ok? O Noda tá perguntando qual é o seu signo. O meu, eu sou de touro. Eu nasci no dia 3 de maio. Sim, Bruno, touro. Cuidado que eu te dou uma chifrada, hein? Como assim? Surtou? Nasceu que dia, professora? Nasci dia 3 de maio. Ah, tá. Eu entendi dia 20 de março. Não, 3 de maio. É que vocês não têm muito convívio comigo, vocês ficam só alguns minutinhos, alguns momentinhos. Muita gente fala para mim, nossa, você tem certeza que você é de touro, né? Eu falo assim, quem convive comigo sabe muito bem da minha grande teimosia. Enquanto eu não conseguir, eu não desisto, né? Sou muito persistente. Gosto muito da segurança, eu não me arrisco assim com tanta facilidade. Por outro lado, eu tenho criatividade de gêmeos. Professora não gosta de esportes radicais, pular de bungee jump, paraquedas. Nem pensar. Touro não gosta de nada. Subir 2 degraus de uma vez. Não, touro é devagarzinho. A gente deixa as aventuras radicais para os outros signos. Então vamos lá. Página 8. A Lua é o satélite natural da Terra e teve um papel fundamental no estudo da astronomia. O início da contagem do tempo. A maioria das civilizações foi influenciado pela observação do período lunar. Com base nisso, analise as seguintes afirmações. A Lua apresenta 4 fases. São elas: Lua cheia, Lua decrescente, Lua crescente, Lua invisível. 2. O ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias. 3. O ciclo lunar é o período de tempo que permitiu a contagem dos dias. 4. A Lua apresenta no céu apenas 4 formatos.
O invisível é fogo, hein? É invisível, é complicado, né? Então, está correto o que se afirma em 1 e 2, 2 e 3, somente 2, somente em 3, 2, 3 e 4. E aí? 1 e 2? 1 e 2? Gente, olha aqui, ó. Eu acho que é E. Quais são as fases da Lua? É cheia, Acho que é aí também. decrescente e É a E. invisível? É aí. Eu acho que é a letra E. Ai, perdão, Aí? eu acho que eu olhei a questão errado. A 1 tá errada, né? Ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias? Sim. O ciclo lunar é um período de tempo que permitiu a contagem dos dias? Eles contavam os dias pelo ciclo lunar? O que eles observavam pelo ciclo lunar era período de cheia, período dos rios. Eles olhavam aí que em cada período, né, eles conseguiram fazer aqui um calendário com isso, mas não a contagem dos dias. Eles não utilizavam o ciclo lunar para contar os dias, tá? A Lua apresenta no céu 4 formatos? A Lua não apresenta 4 formatos. A Lua tem um formato só. O que é diferente é o reflexo do Sol em relação à sua posição em relação à Terra. Por quê? O Sol vai continuar refletindo na Lua a mesma quantidade de luz. Só que conforme a nossa posição em relação à Lua, a gente vai ver desenhos diferentes, né? Por quê? O Sol, a luz do Sol vai passar pela Terra para chegar na Lua e depender de determinadas posições. Então, aquela parte que a gente não vê é a parte que a Terra está fazendo sombra na Lua. Então, Não, essa daqui eu. vai ter sempre o mesmo formato, né? O que é diferente é o reflexo do Sol, né? A posição que ela está em relação ao Sol e em relação à Terra. Então, só Tá, qual a é letra a... C? Então, é a letra C, é a única aí correta. Eu brisei agora em falando que a Lua tem 4 formatos. Não, a Lua só tem um formato. Também. Mas isso daí é uma pegadinha que geralmente aparece em vestibular. Esse tipo de coisa aparece muito em vestibular, que acaba confundindo o aluno na hora de fazer a prova. Então, tem que prestar muita atenção no que está sendo perguntado. Aparece igual aquela pegadinha do que é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Exatamente. Qual é o mais pesado? Os dois, porque 1 quilo é 1 Os dois é igual. Os dois são iguais. Os dois são iguais, né? 1 quilo Os dois é mais de... pesado. Exatamente. Os dois têm o mesmo peso, é 1 quilo. Se eu falasse qual é mais pesado, 100 gramas de algodão ou 500 gramas de chumbo, aí sim, 500 gramas de chumbo, né? Mas como você tem a mesma quantidade, justamente pelo material ser diferente, a pessoa vai imaginar, é lógico que é o chumbo, né? Mas não, se eu tenho 1 quilo de cada, os dois têm o mesmo peso, né? Nenhum é mais pesado. Agora, se eu falar qual é o mais pesado, o metal ou o algodão, aí pode ser a resposta o metal, né? 2. Todo o céu foi dividido em 88 áreas de diferentes tamanhos, as quais chamamos de constelações. Todas as estrelas dentro de uma mesma área pertencem à mesma área constelação. Ao lado, vemos a representação de uma parte do céu. A imagem foi obtida com o software gratuito Stellarium. E nela, quanto maior o ponto, mais brilhante é a estrela. Faça uma seta indicando a estrela Sirius
E qual é a mais brilhante de todo o céu noturno e a única mais próxima do Sol? Ajuda. Ela fica na área da constelação do Cão Maior. Até desenhamos o esqueleto dele para ajudar. Então, onde está o Cão Maior aí? O canto esquerdo superior. Exato, né? Então, parece um cachorrinho aqui, né? Então, onde está a estrela Sirius? É a maior, né? É a maior, né? Essa daqui. Então, é só fazer uma setinha aqui. Já está. Esse desenho realmente parece um cachorrinho, né? Se a gente for levar em consideração. Um cachorrinho pré-histórico. Esse, né? Sim. Mas na maioria deles, os desenhos não parecem nada com nada, né? B. Na área da constelação do Cão Maior, os gregos antigos viam um cachorro. Pinte de qualquer cor toda a constelação de Cão Maior. Então, vocês vão pegar aqui o cachorrinho, né? E vão pintar aqui esses quadradinhos aqui da cor que vocês quiserem. Eu gosto de exercício assim, complicado para o aluno fazer. O Atividade complicada, exercício difícil de vocês fazerem. Tão difícil que você pode botar na prova esse exercício, né, professora? Pois é, mas aí vai ser muita maldade com vocês, né? Por isso que eu não coloco, porque a gente judia aguenta o demais. Vai tranco. nada. A gente Não, eu aguenta o gosto- tranco, pode Eu colocar. gosto de pôr exercício fácil para vocês. Essa ideia é muito difícil, não vou colocar, não. Aí depois vocês vão falar, mãe, eu não sabia onde pintar, e aí, como é que fica, né? Então, para evitar isso, né? Falar que eu que fui culpada de pôr uma atividade tão difícil assim na prova, então eu prefiro colocar só as mais fáceis. 3. Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado Stellarium. Eu já tentei abrir esse bendito Stellarium, eu não consegui, tá? Por isso que a gente não vai brincar com ele. Mas quem conseguir, pode fuçar lá, brincar, que eu acho que vai ser divertido. Ela mostra a região do céu, próxima do Polo Celeste Sul, em 18 de maio de 2018, dia da prova da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia, acho que é isso. Às 20 horas e 38 minutos. Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas, ou planetas. Isto é, bolinha preta grande significa que a estrela ou planeta é bem brilhante. Então, a gente tem várias bem grandes aqui, né? Que são bem brilhantes. Faça uma dupla seta apontando sobre Saturno. Saturno tá lá embaixo. Aqui eu não Canto consigo esquerdo. ler os nominhos, né? Mas ele tá em algum lugar aí. Com o meu óculos, eu também não tô conseguindo enxergar. Canto esquerdo inferior. Isso. Exatamente. Ó, bem aqui, ó. Saturno está aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Isso. Acho que deu para ver, né? Então, ó, essa bolinha aqui é Saturno. Outro exercício difícil. Esse também é bem complicado. Eu não ia conseguir fazer porque eu não enxergo o que está escrito, né? Então, preciso trocar meu óculos. Enquanto eu não trocar meu óculos, não leio nada. Faça uma seta na estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, a Alfa do Escorpião, chamada de Antares, uma supergigante vermelha. Eles podiam ter pintado a bolinha de vermelho, né? Ia ser mais fácil de a gente achar. Essa é a mais brilhante? Aham. Ela tá lá em cima, no canto esquerdo superior. Antares. Antares. Embaixo do Alfa Scorpiones. Isso. Aqui, né? Por aqui, né? É Aqui, né? Acho que é essa daqui, né? É difícil de eu enxergar. Isso aí mesmo. Então, aqui, ó. Antares. Olha, se eu fosse guia de cego, o cego tava
tava lascado, hein? Não ia sair do lugar. C. O Brasil é dividido em estados. A esfera celeste é dividida em constelações, como mostra a figura acima. Pinte de qualquer cor a constelação do Triângulo Austral. Dica: a estrela mais brilhante desta constelação, a alfa do Triângulo Austral, chama-se Atria, uma gigante laranja. Ela tá quase no meio. Uhum, é bem aqui. Esse quadradinho aqui, ó. Todo esse quadradinho aqui que vocês vão pintar. Pintar com que quadrado? Esse aqui? Esse daqui, ó. Esse aqui, Aham. que tá certo. Trace uma reta cruzando toda a figura acima, passando por Gacrux e outra passando por Aspidisc e Miaplácidos. A intersecção das retas marca aproximadamente o polo celeste sul. Faça um X neste ponto. Então, ó, Eu só achei as pedisc. né? Deixa eu ver aqui. Pera. Ó, vai ser daqui, ó. Daqui, você vai traçar aqui até aqui embaixo, tá? E aí depois você vai, né, que tem que passar aqui no, nessa daqui, se eu não me engano. Ó, a crux, essa daqui, ó. Então tem que traçar passando aqui no a crux e a outra. Qual que é o nome da outra bendita? A cruz. A crux e a Já cruz. É aqui embaixo também. é, ó. É uma embaixo Então, da aqui, ó, a crux tá aqui e a crux tá aqui. Então, você tem que passar a reta, tem que pegar essas duas e vir até aqui embaixo. Depois, você Lá vai embaixo? ó, você tem que passar ela, não adianta ficar só aqui, ela tem que vir toda aqui, ó, até aqui embaixo. Porque o X você vai fazer mais ou menos por aqui. Aí, depois, você vai pegar daqui, ó. As pedisc. Passar no Aspidisc, né, que é aqui. Então, vai traçar aqui, né, Aspidisc, e vai pegar a outra que chama também como Plácido, Miaplácidos. né, aqui. Ô, nominhos difíceis, hein? Então, você vai fazer aqui a outra reta, vai passar aqui. E aí, onde se cruzarem essas duas retas, vocês vão marcar o X, tá? E vai estar indicando aí o Polo Celeste Sul. O exercício 4, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, ok? Então, vocês vão fazer uma pesquisa no caderno, bonitinho, e depois vocês vão enviar para mim, tá bom? Quando que é para enviar? Vocês podem enviar para mim até sexta-feira da semana que vem, tá? Isso porque eu sou uma professora muito brava, tá? Então, pesquisa até sexta-feira que vem. Sexta que vem, dia 21 de agosto. Olha só, bastante tempo para vocês fazerem aí todo esse material. Agora vamos para o caderno de atividades. Tem algumas atividades lá que eu gostaria de fazer com vocês. Livro de atividades.
Então, aqui, a primeira página, página 5. Nossa aula já está terminando. E eu abri o livro do professor. Assim, não tem graça nenhuma. Como é que a gente vai estudar vendo o livro do... Pode deixar aí. Aham! Vocês são engraçadinhos, né? Aqui. Porque se é só para copiar, para que vai ter aula, fazer exercício, né? Não precisa. Bom, como a gente só tem 9 minutos, então eu vou fazer só esses dois aqui de baixo, ok? Então vamos lá. Ok. Antigos, a busca por padrões nos movimentos dos astros tinha como principal objetivo a formar geométricas ligando os astros com segmentos de reta, b. Definir as estações do ano, c. Utilizar a luz durante a noite, d. Realizar a contagem do tempo e cultuar deuses que eram representados pelos astros. Realizar a contagem do tempo? Realizar a contagem do tempo, exatamente. 3. A observação e a descrição dos fenômenos astronômicos tem relação com a cultura de cada um dos povos. Relacione o fenômeno descrito nas alternativas com os povos que devem ser realizado essa descrição. Então, 1, babilônicos, 2, incas, 3, chineses, 4, tupis guaranis. Tinham calendários baseados no Sol e identificavam o período de nascimento das lhamas por meio do aparecimento de um conjunto de estrelas chamado de lhama negra. 2, 3, Incas. 4. Os incas, muito bom. 2. B. Relacionavam os movimentos dos astros com os fenômenos meteorológicos que ocorrem durante o ano. O desenho de uma ema no céu servia para definir a entrada do inverno. 1, 3 ou 4? 4. 4, muito bom, perfeito, 4. Desenvolveram, por volta de 1500 a.C., um calendário lunar que apresentava um ciclo de 12 lunações. 1 ou 3? 3. 3. Chineses. E por último, só pode ser um, né? As criações dos céus e da terra ocorreram após o deus Marduk derrotar o caos primordial. Então, aqui fica número 1. Como ainda temos uns minutinhos, vamos ver se a gente consegue responder mais alguma aqui. Como eram entendidas as constelações antes da padronização estabelecida pela União Astronômica Internacional? Como é que eles achavam que eram? É alguma coisa de fogo? Sei lá, fogueira, não sei. Não. A União Internacional, ela começou em 1930, né? Onde eles fizeram a determinação de que constelação era uma região determinada que dentro tinha lá os planetas, as estrelas, galáxias, estava tudo ali dentro da constelação. Antes disso, como é que eles achavam que era uma constelação? Não fala todo mundo junto, porque senão eu não vou conseguir
entender. Eu falei disso na última aula. Ninguém? Então tá. Antes de 1930, o que eles achavam que era uma constelação? Por exemplo, né? Aqueles desenhinhos. Deixa eu ver se tem aqui algum desenho para eu mostrar. Ah, não, não tem. Bom, lembram dos desenhos que tem na apostila, né? Na página 5 da apostila, a gente tem aí vários desenhos, né? Que a gente chama hoje aí de ateísmo de Escorpião, Pégasus, Órion, né? Lembram? Esses desenhos aqui não vai dar para vocês verem por causa da luz. Antigamente, eles acreditavam que cada um desses desenhos era uma constelação. Então, chamava aí constelação de Escorpião, constelação de Órion, constelação de Pégasus. E aí, depois de 1930, foi denominado que isso não era constelação, que constelação é uma área, uma região delimitada aí dentro uma região delimitada que dentro tem aí os asterismos, né? Porém, até quando eu me lembro de ter estudado no ensino fundamental, a gente ainda chamava isso de constelação de Escorpião, constelação de Órion, né? Essas definições de asterismo, de situação atual, ela só foi começar a ser usada mesmo mais a fundo depois da década de 80, né? Porque a gente teve aquele período de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então esses conhecimentos ficaram um pouco escondidos, né? Foi um pouco mais difícil de você disseminar aí pelo mundo. Hoje em dia, como a gente não tem mais essas guerras e a informação chega muito mais rápido, então isso está mais atualizado, ok? Por que a União Astronômica Internacional modificou o significado do termo constelação? Por que vocês acham que eles modificaram a constelação? O mesmo motivo que levou, né, a União Astronômica Internacional modificar o significado de constelação, que levou no meio científico a modificação quanto a nome científico das espécies de animais, de plantas, de vegetais, de tudo. Por quê? Porque em cada região do mundo dava um nome diferente para a mesma coisa. Então, para que ficasse definido como o mesmo nome em qualquer lugar do mundo, então foi modificado aí o termo de constelação. Assim, o que for o asterismo de Órion aqui no Brasil, também vai ser asterismo de Órion na China, no Japão, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na Groenlândia. Então, qualquer lugar do mundo vai ser o mesmo nome. Então, foi por isso que foi modificado aí o termo de constelação. Ok? Tudo bem? Responderam? Precisam de ajuda? Aqui a exibição.